Fala aí galera, eu sou o T e precisamos falar sobre hand traps. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do uso de hand traps no formato. É um assunto que tá meio que em voga. Ontem mesmo eu já fiz um vídeo pra vocês mostrando uma power creep de uma hand trap restrita que vai ser lançada em Blaze Dawn. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, um dragão muito forte, mas que é restrito meio que pra deck de synchro, pra ele poder ter o valor máximo extraído dele. Mas a gente tá numa época em que tá sendo debatido, porque estamos na iminência de uma banner sair, mas estamos debatendo sobre questões referente a banimento ou até mexer mesmo em hand traps, como por exemplo a gente já vem ouvindo o debate, na verdade o pedido, né, do banimento do Draw e Lockbird, por exemplo. É uma vertente que já vem aparecendo tem um certo tempo, né, porque o Draw meio que igual o Shift foi limitado e tal, e lá no Master Duel eles sempre limitaram o Draw, então já dá pra ver que é um problema. Enfim, assim como mais recentemente tem uma questão de embate sobre o uso do Ash Blossom nos formatos, né, e o banimento potencial dessa carta. Hoje eu quero debater não especificamente sobre o Ash Blossom ou algo do tipo, eu quero só comentar sobre uma questão de saúde de jogo que vem sendo, que a gente pode medir com relação a uso ou efetividade dessas hand traps e na verdade o que elas significam, se elas ainda precisam existir, por que elas ainda existem e se a gente de fato tem um jogo saudável com o uso de hand traps e como que elas pegam nas engines dos decks lançados. Então eu quero debater mais ou menos isso, vamos ver se a gente vai chegar em algum parecer, beleza? O assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, antes de mais nada eu deveria ter colocado aqui na tela, né, o filtro certinho, Yu-Gi-Oh! Pro Deck Let's Go. Preciso só trocar aqui, ó, pum. Beleza, então é o seguinte, mano, eu vou usar como exemplo algumas decklists de resultados só pra gente dar uma olhadinha sobre o uso das hand traps dentro desses decks. Então, eu vou pegar como exemplo algumas decklists pra gente dar uma olhada no uso dessas hand traps, beleza? Então, vamos tentar dar uma olhada no torneio pra trás. Então, nós tivemos aqui dentro do ICS Bolonha um acontecimento onde o Vanquish Soul ganhou por questão de giro de metagame, né? A engine de Canine é muito boa contra a principal engine do formato, que era o Dracoteio. A gente teve esse resultado, mas ainda assim nós tivemos um Yuumi aqui que acabou sendo o vice-campeão, né? Um Yuumi puro, não Yuumi Mitsu, até pra fugir dos Canine, que estavam em alta por causa dessa questão. Isso aí é giro de metagame, não é questão com relação ao uso de hand traps. Esse é o esboço da decklist que o cara usou para ser o vice-campeão desse YCS em Bolonha, cujo o meta era o Dracoteio, e aí muita gente vinha esperando decks que fossem bom contra o Dracoteio. Esse aqui já fugia um pouco do quão bom era o Scanine. Então, na decklist nós temos o uso de hand trap como o Fua, o Ash, o Draw, o Belly, o Imperma e o Impulse. E ele tá usando hand trap pra caralho, tá? Em comparação com os decks que existem por aí. Esse é um exemplo de um Yuumi e as hand traps que ele vem usando. Nós temos aqui um Branded Dracoteio que foi top 8 nesse mesmo ICS, onde as hand traps que o mano usa, o Dracoteio tem uma parada, né, sobre o uso de hand trap, ele não pode usar Domuso, e se for pra usar o Impermanence é melhor não usar, porque o Impermanence não é monstro, então você não funde com os Dracoteio. É um Dracoteio de Branded, né, então é melhor usar hand trap de monstro por ser Dracoteio, então por isso não tem Impermanence, por exemplo. Ele não pode usar Dominus e a hand trap que ele usa é Fua, Ash, Belly, Draw e Nibiru. Pelo menos no main deck. No side deck você tem um Lancia, um Retal, um Pearlia, o Draw, Magna, e isso também é importante da gente se atentar. O side deck do nosso amigo aqui tem o Lancia, o Nibiru e algumas cartas forte First ou Second, como o Dark Hully, Lightning Storm, Raps Feather e afins. Nesse mesmo torneio, na verdade, deixa eu ver se é o mesmo torneio, no ICS Bolonha, tem o Mitsu Canine, e aí o Canine já conta como hand trap, né? Então isso aqui é um ponto a se levar em consideração, e as hand trap Full, Ash, Draw e Belly. No side deck, Lancia mais Mulcharm Shifter, cartas de impacto bem alto. Se a gente for dar uma olhada um pouco para trás também, a gente vai conseguir dar uma verificada nesse torneio. Cadê? Mérida, Mitsurugi, eu já dei uma olhada. O Vanquish que ganhou esse Bolonha, né? O Vanquish ele tem uma abordagem um pouco diferente, porque o Vanquish Canine, ele usa duas engines que tem hand trap na engine, que no caso é o Canine com a Isna e o Vanquish com a Holy Sul. Então é diferente a abordagem que você tem dentro do
Canine Vanquish, cabe pouca tech, e as poucas techs hand traps externas que eles usam é o Fua e o Ash, né? Por quê? O Fua porque te ajuda a comprar cartas, te ajuda a ver essa hand trap e te ajuda a parear a melhor hand trap do jogo, que é a Holy Su, que é uma hand trap de engine. E o Ash nega o Fua do oponente principalmente. Mas o plano é a gente tentar fazer deck nessa vibe. E lá pra trás, quando ainda o Vanquish não tinha as limitações, né, no Raising e tal, a gente ainda via muita decklist de Vanquish que usava Thanos, mais Mucharm, porque o plano era comprar para alinhar a hand trap de engine e não as hand traps externas, porque o impacto delas são bem esquisito. E o side deck dele, como vocês podem ver, Mucharm, Draw, pá, beleza. E aí o meu mano Branded Dracoteio no último torneio, né, no Remote Duel, ele falou, foda-se, eu não consigo tancar essa porra. E aí o que ele tem de hand trap é Fua, Miau já no main deck, Ash, Nibiru e Faimena, porque Faimena conta com hand trap, mas foco nas hand traps usadas. E no side deck, mais Mucharm e tal. E aí a carta que ele fazia, que ele tá se rendendo e ele precisa fazer o bagulho, é nessa decklist aqui, por exemplo, em que o Dracoteio passou a usar a Winda. Aqui é diferente a decklist, mas ele também usa Mucharms, Ashes, que nega Mucharm, Faimena, que é a hand trap do deck, e... cadê o Winda? Comprando essas bosta dessas cartas aqui, porque o deck precisa de algo assim pra tancar a porra do Canine, porque o Canine é muito bom contra o Dracoteio, né? Enfim, então esses aqui são alguns exemplos de como que a gente usa hand traps no formato, tá? Agora, por que que essas hand traps são usadas dessa forma? É sobre isso o debate, né? Então é o seguinte, galera, as hand traps de um tempo pra cá, elas teve uma readequação. Eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando mais ou menos sobre isso, mas em um momento diferente do jogo, que é sobre a insanidade do uso de tech card no formato. Esse formato era pós-Alliance Insight, ou seja, o formato de 2025, eu ia falar desse ano, 2025, onde a gente teve o uso do Mitsu Raizou, que foi na chegada do Habakiri, e o Malice pós-Banlish com a chegada da Hair e do Zignister. Então nós tivemos ali dois decks que eu acho que é a personificação, que passam a ser a personificação do Yu-Gi-Oh! Moderno, com relação ao embate de matchup, que é fugindo completamente do que a gente entendia como o uso e o objetivo dessas hand traps no jogo. Então, é o seguinte, a gente já chegou a viver momentos em que as hand traps eram meio que inúteis por motivos diferentes. Por exemplo, lá no meta do Snake Eye foi muito ruim, foi um dos piores momentos do jogo, eu lembro de ficar muito puto com isso, porque no meta do Snake Eye você tinha dinâmicas em que o Snake Eye entrava no campo, ele precisa de resposta, deu uma resposta nele, beleza, ele vai lá e vai dar a Diabel, por exemplo, baixa uma Diabel e aí ela demanda a resposta, negou? Ok, ele junta os dois bichos no campo e faz a Moon, e a partir da Moon ele joga Defiant Smith. Não sei se todo mundo vai lembrar desse momento, mas esse momento foi tenebroso pro jogo, tá? Porque basicamente parece que não colava hand trap direito, sabe? Não adiantava muita coisa, bastava ele tentando jogar, sem investir recurso extra, ele transformava o que estava no campo em mais tentativas de jogadas que também demandavam respostas. E era impossível você ter tanta hand trap para poder tacar no oponente. Você percebia que era muito difícil de ficar dando essa hand trap nele e parar a jogada dele. Porque... E aí, enfim, a gente passou por esse momento, chegamos no momento do Raizou. O Raizou, sim, é um deck que você consegue colar essa hand trap nele, né? Você consegue ativar, de repente, um Veiler e um Imperma e, dependendo, isso pode travar um pouco a jogada dele. Ele vai fazer só o Dead Nader, que é muito bom, ainda assim, né? Mas ainda cola, só que aí juntando com o Fiend Smith você muda completamente e abre completamente em como que você vai tomar essas hand traps, elas ficam bem menos efetivas. E o Malice então nem se fala, é um deck que foi feito pra não tomar esse tipo de carta, e um grande apego em volta do Malice desde o lançamento dele é que ele não tomava hand trap direito, mano, porque ele tinha uma dinâmica de jogo diferente, não adiantava você ficar dando um Veiler, um Ash, pô, o Ash nem cola, o Draw não cola e tal, meu Deus do céu, então não tinha como você dar hand trap direito na porra desse deck, era muito fora da curva. E cada vez mais o que tá acontecendo, que eu acho, é que a Konami vem criando arquétipos e vai passar a ser um objetivo dela, criar arquétipos em que o objetivo dele é não tomar as hand traps. E quando ele não toma as hand traps, torna-se ineficaz o uso delas. E cada vez mais a gente vem acompanhando esse crescimento. Tanto que, caralho, há quanto tempo que a gente não vê um Veiler da vida sendo usado em decklist da galera? Não adianta mais. O Veiler é muito parado. Sem falar que o Veiler não tem uma propriedade que é
muito boa pra alguns decks do jogo, que eu acho que é o fato de você poder usar ela mesmo indo segundo. Indo de sexta carta, que eu quero dizer, né? Indo segundo e sendo sexta carta. Cartas como, por exemplo, o Belly, eu gosto que sejam boas no formato e que sejam efetivas, por mais que não tenham um impacto tão grande, mas elas podem atrapalhar o turno do cara na ida, e de sexta carta eu posso dar o Belly pra quebrar a mesa. Por exemplo, se o Yuumi dá um tag out, eu posso dar esse Belly e eu não tomo o tag out do Yuumi, pelo menos de um dos Yuumi, então eu já dificulto um pouco o que ele vai me dar. Como os decks têm dinâmica de jogar no turno do oponente, essa é uma parada legal. Outra parada que eu acho legal em cartas como o Belly ou o Ash, por exemplo, é atrapalhar algumas cartas que tenham efeitos extras nas cartas. E isso é bom, por incrível que pareça. Por mais que a carta seja roubada, mas eu acho que é um ponto que talvez dê pra trabalhar pra ser um ponto positivo. Como, por exemplo, a board do Dracoteio, em que o Flame, ele faz, além do efeito próprio dele, ele embaralha uma carta do cemitério, ou seja, ele movimenta o cemitério e aí compra uma carta. Então ele movimenta o deck. Então ele toma duas hand traps que são esquisitas de você pensar que é algo que você dá em uma trap, que é o Belly e o Ash. Se você tem o Belly ou o Ash, você pode usar isso como board break no Dracoteil, negando as traps dele, porque ele movimenta o cemitério, então ele toma Belly, e como ele compra a carta, ele toma Ash. Então você pode dar um Ash ou um Belly pra negar essas cartas, o que também é um fator que faz com que essas cartas de sexta carta seja interessante. O Veiler, por exemplo, não tem dinâmica como essa. O Impermanence, você pode de repente comprar e ativar o Impermanence, então é muito melhor. Até o Mourner foi criado já pensando numa dinâmica de jogadas no turno do oponente, né, que você faz, porque o Mourner é trigger no sumo, ele só nega special invocado diferente do Veiler, mas o Veiler no meu turno não faz nada. O Mourner, se eu compro de sexta carta, eu posso ativar em alguma carta do oponente que fatalmente ele vai fazer, porque a interação no campo dele ainda vai ser feita, né? Ele monta o setup e o setup que você faz, geralmente, jogando no turno do oponente, é onde vai chegar nas interações. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, eu acho que essa dinâmica de a gente ter hand traps que você usa e que pode ser dado no turno do oponente são legais, é charmosa e tal, e é um ponto que é interessante, inclusive, essas hand traps mais novas têm muito uma dinâmica como essa, essas aqui calhou de elas encaixarem e poder servir de board break, o que eu acho muito legal. As novas também vão servir, tipo um Purge da vida. O oponente vai ter carta do lado de lá, se meu deck pode usar, pum, eu taco o Purge, se não for travar minhas outras hand traps pra jogar indo segundo também, né? O Purge, o Impulse, o Spiral e até o Dominator são cartas que você pode usar nesse sentido, né? Então, esse fator eu acho que é um ponto bem interessante, porque me dá duplo uso pra hand trap, tanto na ida quanto potencialmente na volta, mas ainda assim precisa de uma quantidade absurda de cartas pra isso poder colar, o que geralmente não acontece, porque os decks são feitos para terem uma resiliência fora de controle. É uma resiliência que os caras fazem aos decks justamente para eles não tomarem essas hand traps. E o que a gente veio percebendo é que a efetividade das hand traps está cada vez mais baixo. As hand traps mais versáteis de 1 para 1, elas estão com impacto muito baixo, porque os decks com a engine conseguem driblar sem ter muito investimento além, né? E o One Card Play é um dos motivos, mas não o único, mas é um dos motivos com certeza, tá? Só pra deixar claro isso. As hand traps de impacto alto então ajudam, né? Depende. O Nibiru nunca mais vai colar em nenhum deck. Ninguém toma Nibiru. Então, se a única hand trap que você tem é o Nibiru, ele não funciona. Porém, já tem um tempo que a gente fala que o Nibiru funciona em combo, né? O Nibiru com outra carta. Aí funciona, porque aí você consegue colar com duas cartas diferentes e diminuir muito o teto da jogada do amigo. Porém, como as outras hand traps em combinação, então tipo assim, o Nibiru, que é uma carta de impacto alto com uma carta de impacto baixo, cola e pode funcionar, mas duas cartas de impacto baixo não funcionam mais. Se você compra um Ash e um Veiler, por exemplo, geralmente não é suficiente para parar a jogada de ninguém. Os decks estão vindo com essa vacina para poder passar por cima dessas hand traps. Isso é o que a Konami está fazendo, sabe? E além disso, a Konami também, ela também vai lá e muda um pouco a dinâmica de deck para que você não tome board breakers. É uma temática que a Konami tá fazendo. Então, tipo, beleza, você tá me dizendo que hand trap não funciona, não adianta dar hand trap mais, é isso que você tá dizendo? Se não adianta mais dar hand trap, então vamos partir para os board breaker, né? Mas, como todo mundo sabe, há muito tempo, jogar de board breaker não vai funcionar, por dois motivos. Os decks são feitos para driblarem board breakers, e jogar no turno do oponente ajuda nisso, além de sempre ter trap de engine no deck da galera que é buscável e tal, isso também corrobora um pouco nisso. Mas não só isso,
o jogo não foi preparado para poder receber esse tipo de situação. Tanto que vocês viram lá no ICS de Anaheim que quando a gente pensou que dá pra quebrar o Yuumi com a engine, vamos jogar então com o mínimo de hand trap possível. O que aconteceu? O Crystron Canine engoliu o formato, o Onomate Ryzo acabou colocando de novo aquelas Floodgate, Protoss e tal. Beleza que teve a banlist que baniu esses monstros, mas ainda assim nós não estamos preparados para isso, porque a partir do momento em que o formato abre para você tentar usar algumas cartas de board breaker e ter bem menos hand traps, o que vai acontecer é que você vai perder os jogos mesmo assim. Você vai perder os jogos mesmo assim e vai dar luz para decks que nem estão aparecendo no momento, decks focados em fazer FTK e tal, que ficam fora do jogo por causa da incidência do uso de hand traps. Mesmo que elas não colhem, elas ainda acabam sendo grande parte da esperança que você tem para poder jogar, o que é esquisito. Mas o que a galera faz então? Grande parte do apoio é em você tentar usar hand traps, porque qual é o papel das hand traps? Todo mundo já sabe até essa altura. O objetivo das hand traps é um tipo de carta que eu não quero usar, mas eu sou obrigado a usar. Esse é o bagulho que torna essa dinâmica meio merda, mas é o que você precisa. Por que você é obrigado? Porque ninguém consegue quebrar a engine do oponente com a engine do próprio deck, e como eu disse, tech de board breaker tendem a não funcionar porque a Konami faz os decks pra poder fugir dessas dinâmicas. Então a hand trap existe como sendo uma saída para você ter a chance de jogar indo segundo, ou seja, de impedir o oponente de fazer tudo o que ele quer, porque se ele fizer tudo o que ele quer, ele vai ganhar porque ele foi primeiro, só por causa disso. Então as hand traps acabam sendo uma obrigação para você tentar não perder porque você vai segundo, mas a partir do momento em que os decks são feitos para desviar das hand traps, mesmo que você dê as hand traps, você vai continuar tomando a jogada do oponente. Então pra que elas servem, né? É mais ou menos essa dinâmica que a gente fica pensando. Aí a Konami foi lá e lançou essas cartas que tentam dar uma segurada no jogo e de fato elas são bem interessantes. O Smooth Charm é uma das questões que ajudam a segurar os turnos dos decks, tá? Então o Mucharm colando faz com que o oponente talvez não faça o full combo dele, e se ele não fizer o full combo dele, o teto tá menor e eu tenho mais chance de poder jogar. E aí o que eu posso comprar com os Mucharm? Mesmo que com o Mucharm segurando um pouco o teto da jogada do oponente, se eu comprar algumas hand traps de 1 para 1 que o meu deck tá usando, como elas têm o papel de poderem também ser usado como board breaker, de repente eu consigo jogar com dignidade e tentar quebrar a mesa do oponente. Então os Mucharm acaba sendo uma tentativa de segurar um pouco o jogo, e eles não podem ser usados quando você tá indo primeiro, né? Quando você tá indo primeiro, os Mucharm não são hand trap que eu posso usar, diferente de um Ashe, de um Belly. Se eu tô indo primeiro e construir play, Ashe e Belly na mão são defesas extras, Mucharm não são. É all-in pra eu ir segundo, pra eu ativar ele e tentar segurar o turno do oponente. Pular o turno de verdade e não pula o turno de ninguém, porque, de novo, o que o Konami tá fazendo? Decks que jogam bem em volta dessa carta. Eu fiz uma série de vídeos assim que o Mucharm chegou, como você pode me ver nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre os decks que jogam bem pra cima dos Mucharm, e o meta passa a ser isso, o deck que joga bem pra cima do Mucharm fua, tá? Que joga pra cima do Mucharm fua, que é o mais popular. E aí você tem decks que faz jogada inteira, dando uma drop pro oponente, 2 drops pro oponente. Quem lembra do Malice? Que nem o Mucharm ele tomava. Nem o Mucharm você tomava direito, porque todas as cartas ainda existiam e você fazia Heart Crypt com Trap. Meu Deus do céu, Underfua. É inaceitável, inaceitável. Mas rola, e os decks são feitos também, olha só, e cada vez mais os novos decks serão feitos com esse pensamento de também jogar em volta dessas cartas, porque se eu fizer a minha jogada, que é boa, e eu tenho um hand trap que é usável pra trás indo segundo também, e eu der 1, 2 drops pro Mucharm, tá tudo bem, eu construí ainda uma mesa muito sólida. O Mucharm fez alguma coisa? Então, ele impediu que eu tivesse tomado full combo. Mas, se os decks são feitos pra jogar pra cima dele, então o deck faz um combo que também consegue engolir o Mucharm. Mas enfim, ainda é uma das alternativas que nós temos, de o Mucharm ser dado e tentar segurar o turno do amigo. Então, qual é a conclusão que nós temos com relação a hand traps? Como a gente percebeu que os decks cada vez mais estão chegando com a dinâmica de, com a própria engine, driblar e passar por cima de hand traps sem muito investimento extra, o que acaba acontecendo é que a gente tenta se apoiar nas outras coisas que pode. O Mucharm é uma delas. Você disse aí, T, que o Mucharm acaba não segurando o turno de todo mundo. De fato, ele não segura. Um Fiendsmith da vida, beleza, vai dar drop a caralho e é uma merda. Então, quanto mais Mucharm for no jogo, pior o Fiendsmith, por exemplo, é. É um exemplo. Porém, se você tá jogando contra algum outro deck, sei lá, um Kiltane ou Dracoteu. O Dracoteu não toma fua, cara.
O cara faz o turno lá de um Altalion, ele já tá fazendo o combo dele, com Faimena na mão, fazendo Gulamé, fazendo com as trap setada, com hand trap na mão. Não pega, sabe? Como é que você faz esse bagulho aí? Até o Vanquish consegue, o Vanquish Canine, até o Vanquish Canine consegue fazer só uma draw da Reaper e, dependendo, ele até faz uma Reaper antes de você dar a tua hand trap. Mas no ponto de vista do Fua, ele faz uma jogada sem tomar tomando uma draw só, dando uma draw pro oponente. Porque os Vanquish interagem com as cartas do main deck, é a dinâmica do deck. Então, mas ainda assim, é o que a gente usa pra tentar segurar o ímpeto do oponente, não fazer tudo o que ele quer, mas ele vai fazer grande parte do que ele quer, tá? Ainda assim, é o que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer pra poder me ajudar, já que a carta de impacto alto não funciona sozinha, as cartas de impacto baixo em combo não funcionam, e os Mucharm até funcionam, mas ainda os decks são feitos pra jogar pra cima dele. Aí é que a galera, principalmente no formato do Ryzel, Mitsu e Malice, que era muito polarizado, as cartas de impacto alto Lingering que você fazia pra poder segurar o turno, você ficava quase que dependente de comprar essas cartas aqui. O draw pra poder fazer no Mitsu Ryzel, porque de novo cartas individuais não colam, cartas de 1 pra 1 não funcionavam direito. O Fua, o cara até pode dar uma parada ali, mas você vai tomar Dead Nader, Trap de Mitsurugi e tal, isso você continua tomando igual, ou seja, funcionou. E o Lancia, você usava contra o Malice, já que, de novo, a Trap de 1 pra 1 não funcionava, o Nibiru não funciona, até os Mucharm ele driblava, então eu precisava comprar essas cartas aqui, Lingering, senão eu tô fudido. É um dos motivos pelo qual o draw foi muito usado, e é claro que aí tem questões de giro de deck, o Dracoteu, por exemplo, não toma, então foda-se o draw, o Malice não toma, então foda-se o draw. Então, como o Mitsu tá no topo, esses decks que não tomam o draw são legais, porque eles não tomam o draw e usam o draw contra o deck que toma draw no formato, então, enfim, dinâmicos de giro de deck, mas o jogo ser apoiado só nessas cartas é muito escroto. E eu tô usando o Lance apenas como exemplo. Não que ele é um exemplo no formato, mas é um exemplo de carta Lingering que, meu Deus do céu, como os decks não tomam as hand traps, eu preciso comprar as hand traps Lingering, senão eu vou perder o jogo. Senão eu vou perder. E o cara que toma a hand trap Lingering fica frustrado, porque caralho, eu não consigo construir nada. E essa dinâmica gera meio que uma parada de super trunfo que é meio merda, sabe? Eu preciso comprar a hand trap Lingering pra eu foder o turno do amigo, e o amigo precisa ou negar a minha hand trap Lingering ou torcer pra não tomar, porque senão ele vai se fuder. E é muito frustrante esse tipo de coisa. Por isso, o draw é uma das cartas mais odiadas do formato, porque ela dá muito essa dinâmica. Porém, o que eu não sei se vocês estão enxergando é que os decks não tomam essas hand traps e você ao mesmo tempo não quebra a mesa dos decks. O que a gente faz, cara? O que a gente faz? Então, assim, tem-se expectativas e pensamentos que a galera tem sobre como que a gente deixa o Yu-Gi-Oh! Mais saudável, e eu quero dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Essa aqui é a primeira questão que eu quero levantar colocando as peças do tabuleiro na mesa. Então, digamos que esse vídeo é uma parte 1 do que eu quero falar sobre o uso de hand trap no formato, mas tá posto na mesa o que a gente precisa. A gente ainda tem uso e efetividade de hand traps em conjunto, tá? Ainda você precisa usar hand traps, principalmente sendo os Mucharm, pra tentar parar a jogada do oponente, enquanto você pode tentar comprar engine pra tentar ser forte, quebrar a mesa do oponente. Um super poly de main deck em combinação com essas cartas ajuda, um droplets dependendo pode ajudar, mas enfim, cada vez mais a gente vê essas dinâmicas no uso de hand trap. Mas é claro que nesse ponto nós temos aqui dois fatores que eu preciso falar para além desse vídeo, que é o motivo de eu estar dividindo em partes. A primeira delas é, se a gente tem o mínimo de efetividade, uma questão é, banir o draw não é a saída, tá, gente? Eu sei que muita gente quer que o draw seja banido porque sim, e eu entendo que isso pode acontecer, e muita gente dá esse palpite. O draw vai ser banido, ele precisa ser banido, o jogo vai melhorar com isso. O draw tá nessa dinâmica. Ele é uma das cartas que a gente usa e que ele consegue foder o turno de alguns decks que ganhariam o jogo se não tomasse o draw. Mas usa outra hand trap. Não cola! Não cola! As outras hand traps de 1 pra 1 não colam. O desespero é esse. O desespero é que o draw é a alternativa. Os decks são resilientes demais, irmão. O draw é o Lingering Floodgate que segura decks. E tudo bem que eu entendo que se o deck que toma draw é porque é um deck que não é saudável, que toma o draw e perde o jogo, né, claro. Porque, de novo, os decks são feitos pra jogar em volta de hand traps. Então, tomar uma hand trap e perder o jogo é porque o deck é unilateral em dar FTK, digamos assim, tá? Isso é importante você entender. Mas, o draw banido vai deixar o jogo mais saudável? Isso por si só, não. Não vai deixar o jogo mais saudável. O draw é um mal necessário?
Eu prefiro que não exista. Porque essa dinâmica dessa carta que pula o turno é escroto. Ah, mas aí o Dracoteu não toma, tem deck que não toma e tal. Beleza. Mas se existe essa dinâmica de o draw ser dado e que ele precisa ser comprado pra eu poder não perder o jogo, é uma dinâmica ruim. Os decks que vão ganhar o jogo se não tomarem um draw não podem existir. Os decks que perdem o jogo porque tomaram um draw não podem existir. Em contrapartida, tirar essas hand traps de impacto, como o draw, por exemplo, esses Linger e Floodgate, podem fazer decks escrotos aparecerem no jogo. Mas é só mexer nos decks escrotos. Eu concordo. Você acha que vai acontecer? Eu não acho. Então, tem todo esse paradigma em cima do draw, beleza? Que eu quero deixar muito claro. O draw tem que ser banido? Eu gostaria que fosse. Ele vai ser banido? Calma lá, a gente precisa pensar um pouco, porque se é uma ação que individualmente sozinho não vai melhorar o jogo. Pode ser até que piore. De verdade. Se for feito em conjunto o que precisa ser feito pro draw ser banido, aí sim eu entendo que ele pode ser um ótimo banimento pro jogo. O que é isso, T? Mexer nos decks escrotos que se não tomam um draw ganham o jogo. Porque, de novo, os decks são feitos pra não tomar as hand traps. Se a hand trap que esses decks escrotos tomam, que é o draw, não existir, o que vai acontecer? Entende que a gente precisa evitar o cara ou coroa? Pois é mais ou menos nesses moldes que eu penso sobre o draw, tá? Sem falar que com a existência do draw, e se essas cartas forem bem impactantes, cada vez mais podem existir dinâmicas de a Konami lançar deck que não toma draw e usa o draw pra não tomar Mucharm. O que é muito escroto, tipo aconteceu com o Malice, também é horrível pro jogo, sabe? Aí tem outros dois pilares que eu quero comentar posteriormente, é claro. Um deles é sobre o uso e efetividade de hand traps. As hand traps precisam colar e elas precisam passar. E pra isso, essa carta não pode existir, essa carta não pode existir. Pois é. Além disso, outro fator que é bem importante e que eu quero também comentar sobre é o uso das hand traps de engine, que é o motivo que alguns decks conseguem existir mesmo usando menos techs do que é o convencional, como a Holy Sul e a Yuzna, por exemplo. Então ainda tem dois outros temas que eu preciso abordar pra gente poder passar a régua em cima do tema de hand trap, tá? E eu quero comentar com vocês nos próximos vídeos. Fica já na mente que sim, tem o que você tá pensando aí. Ah, mas tem que... Sim, mas vai ser tratado em vídeos separados. Por hora, eu só quero colocar as peças no tabuleiro. É basicamente isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau!